Olá, galera. A gente está aqui com o painel O Papel das Comunidades no Desenvolvimento do Ecossistema Local. E nossos convidados é Isadora, da AB Startup, Daniel Lima, da comunidade Manguezal, e Marcel Muller, do Sururu Vale. Eu sou Renata, eu vou ser provavelmente a pessoa mais risonha dessa chamada, porque eu sou um pouco tímida e fico rindo com o vento. E estou aqui para mediar a conversa. Eu sou do Potiguaras Vale, a comunidade aqui do Seridó e do Cariri. E vamos ter uma conversa bem legal para tentar falar sobre o desenvolvimento do nosso ecossistema. Eu passo a palavra para Daniel se apresentar. Não, Daniel não, desculpa. O rapaz do... Marcel, isso, Marcel. Eu passo a palavra para Marcel se apresentar. Olá, Renata. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marcel, sou aqui do Sururu Vale, aqui de Alagoas, tá? Eu vou me apresentar de uma formazinha um pouquinho mais inclusiva para vocês, tá? Eu tô com o cabelo meio ruivo, isso é coisa da quarentena, perdão, tá? Tô com um fone de ouvido aqui que parece um aviador, uma camisa que eu acho que você consegue ver mais é do Batman, e tô aqui representando o Sururu Vale para ver se a gente consegue gerar uma discussão bacana, tá? Então espero que vocês gostem e eu vou passar a vez aí para vocês. Vou entrar na onda, então, do Marcel. Adorei que a gente está fazendo essa introdução de forma mais inclusiva, então vou me descrever também. Meu nome é Isadora Zalim, eu tenho cabelo comprido, estou de blusa azul, é a blusa do Case, mas eu não vou revelar para vocês. E estou muito feliz de estar aqui. Eu sou responsável da área de comunidades da AB Startups. Estou nessa função como minha profissão há 1 ano e pouquinho. Mas antes disso, eu já atuava com comunidades lá pela 011, que é a comunidade de São Paulo, capital. Vai lá. Massa, minha vez. Bom, eu sou Daniel Lima, sou aqui da Manguezal, de Recife. E aí, entrando na audiodescrição, né, se esse é o termo correto, mas eu estou de fone de ouvido, sem fio, cabelinho curto, barba curta também, uma camisa preta, uma camiseta preta do Inovativa, não sei se dá para ver muito. Meu fundo aqui tá, eu estou de costas para minha sala em casa, totalmente em home office, desde dia 18 de março, para ser mais exato. Profissionalmente, eu sou head de inovação da DataBiz, que é uma startup aqui local que trabalha com jornadas e squads de inovação, tanto para startups como empresas tradicionais. E eu estou nessa de comunidade desde 2015, quando eu participei de um primeiro Startup Weekend aqui em Recife, uns 5 anos atrás, mas já no momento de passagem de bastão, de incentivar outras pessoas a começar a se engajar na comunidade. Pois bem, sejam bem-vindos, né? E agora vamos entrar num papo bem descontraído para a gente falar do nosso tema comunidades, né? Que é um tema bem crescente e recorrente, pois a gente está aqui para ajudar as startups, os nossos amigos pequenos, e cada vez mais a importância no desenvolvimento do nosso ecossistema está sendo desenvolvido pela gente. A gente da comunidade chega, traz esse assunto para o pessoal e, assim, como engajar as pessoas do ecossistema local e fazê-las enxergar o benefício do desenvolvimento coletivo que a gente, comunidade, traz para eles. Na opinião de vocês, como a comunidade de vocês traz isso para a gente? Massa. Deixa eu seguir aqui, até pelo roteiro que a gente tinha recebido, para ver se eu quebro o gelo entre Marcel e Isadora. Vou puxar um pouquinho aqui. Mas eu acabei não agradecendo vocês, né? Primeiro, obrigado, pessoal do GoRN, por ter convidado para poder participar de um evento como esse. Tipo, a gente aqui na Manguezal já faz um, chamado Mangue Beat, e a gente sabe da importância das comunidades locais também fazerem seus movimentos, seus eventos, suas ações, que transcendam meetups, né, que transcendam conversas mais técnicas, mais pontuais. É sempre legal que uma comunidade tenha uma reunião como essa anual,
que tem a convergência de bastante gente que não sabe o que é comunidade, que vem a descobrir o que de fato a comunidade é, o que é que ela pode fazer, o que é que ela pode trazer de benefício e para desenvolvimento local. A gente aqui, eu vou citar alguns casos de Recife e pegando alguns pontos de muitas conversas que eu tenho, inclusive com Isadora, né? A gente acaba discutindo que toda vez que a gente é puxado para uma live é conversa de comadre, porque a gente começa a conversar e vai, ladeira abaixo. É sempre assim. Mas eu comecei nessa história toda, lá em 2015, participando de Startup Weekend, e me envolvi mesmo com a comunidade em 2016. Muito para querer aprender, para poder entender como é que eu desenvolveria meu negócio. Eu estava começando um negócio na época, não era uma startup, mas era uma consultoria com foco em startups. E sem querer querendo, eu vivi no meio de um furacão de coisas, de ações, de eventos e de pontos acontecendo. E sem querer querendo, ou de propósito, que esse acho que é o objetivo principal da comunidade, eu fui desenvolvido. Eu tenho uma história de give back, de give first, de doar primeiro para receber quando a comunidade achar que você tem que receber. Isso é uma lógica muito utilizada por Brad Feld, um dos fundadores da Techstars, e que é a detentora do Startup Weekend no mundo afora. E é um tipo de mantra que a gente fala que muita gente acha que é piegas, mas que é a mais pura realidade. Né? Você se doa, você chega para uma comunidade para poder ser voluntário, ajudar o ecossistema local a se desenvolver, entendendo que quando aquele ecossistema se desenvolve, você vai junto. A gente tem um mantra aqui na Manguezal que fala que é quando a maré sobe, sobe para todo mundo. Não tem como subir só para um caranguejo, sobe para o aratu, para o caranguejo, para o guaiamum, para todo mundo junto. Não tem essa. E você que vai decidir se você quer ir com essa maré ou se você quer ficar ali parado. Então, a importância da comunidade para isso é você, primeiro, encontrar pessoas que realmente queiram te levar juntos, e você tem que estar aberto e disposto a isso. Se despindo de qualquer tipo de ego, de coisas que você acha que queira se desenvolver sozinho. Esqueça o eucentrismo, aquela coisa centrada em eu quero me desenvolver, eu sou melhor, eu vou lhe ensinar. Não, você vai aprender. Você vai aprender muito. E você tem que aprender para poder ensinar os outros. E entre nessa, disponível a ajudar outras pessoas que estão entrando, assim como você entrou lá atrás, a saber qual caminho seguir, por onde seguir. Entenda que você vai errar, entenda que você vai falhar, mas isso é legal porque você vai aprender com esses erros. E entenda que sozinho você não vai conseguir fazer absolutamente nada. Então, imagina um grupo de pessoas, de voluntários, de gente que está empreendendo, que está preocupado em seu negócio crescer, querer ajudar o outro, esquecer essa história de concorrência e pensar numa competição, que é uma concorrência cooperativa. Você concorre de forma cooperada, de forma junta, de forma unida, levando conhecimento um para o outro, trocando uma ideia aqui, uma conversa. Quando você vê, existe uma Potiguara, existe um Jerimum Vale, existe uma Manguezal, várias outras, para conseguir ajudar esses ecossistemas locais a se desenvolverem. Acho que é basicamente isso, para não dar muito spoiler. Eu vou pegar a fala do Daniel, tá? Também esqueci de agradecer o convite, valeu pessoal do GoRN. Eu sou aqui do Sorocaba, como eu mencionei, e o Sorocaba é uma comunidade que está adquirindo uma maturidade. Ultimamente a gente está muito próximo do pessoal da Startups, a Isa também é uma carinha muito familiar, e aí a gente vem sempre conversando, aprendendo, e eu acho assim que o ponto central para a questão do engajamento é você conseguir mostrar o propósito da comunidade, sabe? Porque é que nem quando a gente fala de startup, a gente diz que se um fundador ele lançou a startup, os valores da startup é uma extensão dos fundadores, entendeu? Então, uma comunidade é uma extensão dos valores da própria comunidade. Então, eu acredito que quando você mostra individualmente que a comunidade está representando o propósito de cada um, você consegue adquirir o engajamento de uma forma orgânica, tá? Então, acho que é muito voltado para isso. Isso é algo que... Eu estou recente no Soruru Valley, mas eu me encontrei muito na comunidade. Isso é o que vem me engajando. Isso é o que eu acho que acredito que engaja cada um. Então, quando você tem um propósito definido, quando você mostra onde você quer chegar, onde você mostra como você pode ajudar a todos a crescer de forma cooperativa, como o Daniel falou, um dando a mão para o outro, tá? Porque aqui a gente está desenvolvendo um ecossistema, né? É uma comunidade, mas tem várias comunidades dentro do ecossistema para a gente crescer junto. Então, a gente está fomentando toda uma cultura local e eu acho que, de forma orgânica, quando você vai mostrando, né, esse propósito para esse ecossistema, as pessoas
vão se engajando automaticamente. E aí eu vou passar a voz, eu acho, para a Isa. Obrigada, Marcel. Gente, estou aqui super feliz também de estar nesse papo com vocês. Eu, Marcel, Daniel, a gente conversa acho que praticamente toda semana, não tem uma semana que a gente não troca alguma mensagem, porque é muito da minha função dentro da B Startups e muito pela minha iniciativa também, porque eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito desse momento de comunidade, desse movimento. E a gente troca exatamente sobre isso, como engajar mais pessoas, como passar a mensagem da comunidade de forma mais clara, porque às vezes é um pouco difícil de você entender o que é esse movimento, que não tem CNPJ, não tem chefe, todos somos voluntários, então a gente atua nas horas extras ali, sem receber dinheiro em troca, mas a gente recebe muita coisa boa. Primeiro, as amizades que são formadas. Segundo, experiências em tratar com pessoas diferentes, a gente desenvolve empatia, a gente desenvolve uma série de habilidades socioemocionais que hoje em dia fazem muita diferença quando você está passando num processo seletivo. Então, que nem o Daniel falou no começo da fala dele, não espere receber nada em troca ao se envolver com a comunidade. Não é uma coisa de tipo, trabalhei um dia, vou receber meu salário por esse dia. Não é isso. É algo muito mais a longo prazo que você vai se desenvolvendo pela relação que você cria com as pessoas, pelas entregas que você faz em nome da comunidade, do que qualquer outra coisa. E aí também, como o Daniel e até o Marcel falou, esse retorno, ele vem. A gente só não sabe exatamente como, então fica o convite para vocês que estão assistindo a gente, que têm interesse em saber como fazer parte, em se jogar. Não tem uma estrutura clara de como se envolver com a comunidade, mas aqui vocês têm aqui 3 pessoas com quem vocês podem falar para as respectivas comunidades. Eu sou a 4ª pessoa também, que vocês podem conversar comigo. O movimento de comunidades empreendedoras, de startups, acontecem ao redor do mundo inteiro, então não é uma coisa da cabeça do brasileiro, é uma coisa que acontece em todo lugar do mundo, que tem startups. Então, por você ter startups em alguns lugares, você começa a ter uma movimentação da economia naquele lugar. Então, esse benefício, esse desenvolvimento do coletivo, ele acontece em que todo mundo sai ganhando, mas a troca, ela não é tão clara como uma troca de trabalho. Tanto que a gente fala muito sobre o voluntariado, se fazer presente, conectar pessoas, entender desafios das empresas, das startups locais, é uma das formas que você tem de contribuir com a comunidade, e aí pode ter certeza que retorno você vai ter, no mínimo amizades você vai fazer. Amizades, com certeza. Nesse ecossistema de comunidades, meu Deus, meu ciclo de amizade mudou totalmente, e eu tenho certeza que são pessoas que, se eu precisar, elas estarão comigo para desenvolver qualquer ideia que eu tenha. Por mais louca que seja, eles vão me ajudar a desenvolver essa ideia. Mas, assim, para vocês, quais são os maiores desafios que vocês enxergam nas comunidades que estão presentes? Dan, por favor, pode iniciar por você. Massa, vocês falaram, só puxando isso de amizade, eu acho que com a amizade vem outro ponto, maturidade. Eu sou uma pessoa totalmente diferente quando entrei na comunidade, quando tive meu primeiro contato em 2015. Eu estava fazendo até uma conversa com uma tia minha no final de semana agora, de como o Daniel mudou em maturidade profissional. Eu disse, as porradas que a gente leva na vida e as pessoas que estão ao redor da gente para poder levantar e ajudar, isso que a comunidade consegue trazer de legal. E quanto a desafio, se a gente for listar aqui, tem vários, mas eu acho que o principal deles é quebrar esse ego e, ao mesmo tempo, entender que aquilo é um ambiente seguro. Você provar para as pessoas que a comunidade deve ser um ambiente seguro. Primeiro, falando do ego, é muito aquilo que eu falei no começo, né? Tem muita gente que entra querendo se vender, se autopromover,
ou querendo dizer que a ideia dela é a melhor de todas. Todo mundo nasce com, eu tenho a melhor ideia do mundo que vai revolucionar. Você diz, amado, calma, dá um passinho para trás, vamos ser mais humildes. Qual é o teu problema? Vamos conversar, senta aqui. E você entender que abrir tua... e tem outro ponto nesse sentido também. Tem muita gente que chega pra gente para conversar, não, mas eu não posso dar detalhe porque é segredo, as pessoas podem roubar a minha ideia. Tu já tá entrando no lugar errado. A gente tem que levar para as pessoas que a comunidade é um ambiente seguro. E que se você não disser o que é que você tem na cabeça de ideia, a gente nunca vai conseguir te ajudar. Claro, existem pessoas e pessoas. Eu também não vou ser louco de dizer que não existe esse tipo de gente na comunidade. Existe gente que vai querer roubar a sua ideia e fazer outras coisas. Mas lembre que times são muito maiores do que ideias. Pessoas são muito maiores do que ideias. Ideias vêm, são executadas, podem dar ou não certo. Pessoas não. Pessoas são insubstituíveis. Então, o maior desafio para mim é quebrar esse ego, é você provar que isso ali é um ambiente seguro e você promover esse ambiente seguro. Assim como a comunidade deve ser orgânica para qualquer pessoa entrar, eu converso muito com alguns outros community leaders, e eu converso isso muito com a Liza lá do Maranhão, lá da Soluízes, que a gente tem que ser orgânico o suficiente também para conseguir filtrar e, em alguns momentos mais extremos, expulsar pessoas. Não, o teu tipo de atitude, a gente já deu a chance, a gente já conversou com você, a gente já disse que não é por esse caminho, esse não é o propósito de uma comunidade. E se você vê que aquilo ali está sendo prejudicial para toda uma construção coletiva, você chega na real e fala, cara, não dá, vamos rever isso aí, ou então você está fora. A gente já passou por situações aqui que a gente teve, inclusive uma situação quase de caso de polícia, que a gente teve que, literalmente, dizer, ou tu cai fora, a gente expõe que tu tá respondendo o processo. E processo feio. Enfim, é um outro rolê, mas para você ver que grupos de pessoas também podem atrair esse tipo de gente. Mas eu não estou dizendo isso para assustar ninguém, não, tá? Muito pelo contrário. É para a gente se preparar e saber que isso pode acontecer, mas até que isso aconteça, existe tanta coisa boa ali no meio, que os desafios se tornam muito mais metas a serem cumpridas. E quando você vence aquilo, você, caramba, o coletivo conseguiu fazer isso. A gente aqui em Pernambuco, com o Mangue Beat, a gente fala que o nosso maior desafio. Ano passado, a gente juntou, que é a nossa conferência anual, a gente juntou 700 pessoas num espaço de eventos, de forma voluntária. A gente não ganhou R$1. Para dizer que a gente não ganha nada, pós-evento, a gente tem um happy hour com toda a equipe voluntária para poder tomar vinho e comer. É o único pagamento da gente. E quem paga o evento são as empresas do ecossistema. Por que as empresas pagam para a gente? Porque elas veem o potencial valor que a comunidade de startup tem, não somente de trazer startups para o ecossistema, mas para trazer talentos para dentro do ecossistema. A gente consegue atrair pessoas. Eu acho que a comunidade é muito mais sobre pessoas do que sobre startups. Startups são consequências dessa junção de pessoas. E um detalhe final do Mangue Beat, para vocês entenderem o tamanho do desafio que a gente tem, e que isso pode ser visto por uns como loucura, por outros como uma coisa simples de replicar, a comunidade da gente não tem e nem vai ter, nunca vai ter CNPJ, porque comunidade não é para ser empresa. Associação é uma coisa, comunidade é outra. A gente não tem CNPJ. Nenhum evento tem um CNPJ. Quem paga os patrocínios são os CNPJs das empresas que patrocinam para a gente. Uma empresa A, ela paga pelo caixa dela um fornecedor, uma passagem, algo do tipo. É essa força do coletivo que faz a gente executar coisas. Então, se a gente consegue fazer isso, qualquer outro tipo de desafio para a gente acaba sendo meio que uma obrigação da gente conseguir alcançar ou conseguir vencer aquilo. Então, para mim, o maior desafio, fechando esse papo, é pessoas, lidar com pessoas. Vocês têm que ter a cabeça aberta que vocês vão lidar com todos os tipos de pessoas possíveis e diferentes, mas ao mesmo tempo ter essa abertura de, a gente está aqui de braços abertos para receber todo mundo, para ajudar todo mundo que quer ser ajudado. Aqui é tua, Marcelo. Eu também tô na tua, Daniel. Eu acho assim que a maior primeira dificuldade, inclusive isso está muito claro para a gente do Survival nesse momento, que a gente está passando por um processo de ressignificação, que é aquela pegada de a gente não está criando a comunidade do zero, a gente está
pegando o que já foi de bom, e aí a gente está tentando melhorar e agregar algo que seja do coletivo, porque não adianta, vamos supor, eu, Marcel, eu, Joaquina, dizer quais são os valores, qual é o propósito da comunidade, porque eu não vou saber, eu vou acabar fazendo a extensão de mim, mas não é esse o ideal, é a extensão de todos, então é por isso que a gente está fazendo essa ressignificação. E nisso aí a gente está estudando também as dores que as pessoas enfrentam, e uma das maiores é justamente, como o Daniel falou, o ego, tá? O ego é muito complicado porque a gente acaba fazendo com que seja disseminado para a comunidade que talvez só tenha retorno, sabe, daquele trabalho investido, aquelas pessoas que estão sempre ali na divulgação, aquelas pessoas que são aquelas carinhas de sempre, mas não é isso, tá? É longe disso. O que é que acontece? A comunidade, ela é aberta, como o Daniel bem falou, para todos são acolhidos, tá? E uma dificuldade que a gente também tem é que a gente está acolhendo pessoas com diferentes níveis de ideias e também de áreas totalmente diferentes. Por exemplo, vai entrar uma pessoa que ela já vai estar no mercado, ela já vai estar vendendo e ela quer aumentar a sua atração, ela quer se capacitar em vendas, enfim, ela quer melhorar seu processo. Já vai entrar uma outra pessoa que ela só está com a ideia e ela quer saber toda a parte de estruturação, como é que ela vai tirar do papel. Então a gente vai estar trabalhando com pessoas de diferentes níveis e a gente precisa acolher todas essas pessoas e ter e também mostrar como elas são importantes, independente do nível que elas estão, tá? Porque a gente pode ver que aquela outra startup está sendo divulgada, a comunidade está promovendo ela, mas a gente está promovendo ela porque nesse momento ela está representando o nosso estado, mas isso não impede de que amanhã você esteja. A gente está fazendo toda uma escadinha com cada uma das ideias, cada uma das startups, para poder fazer com que aquela promoção seja para todos, tá? Então, isso é um paradigma muito complicado de você quebrar, porque ninguém conhece verdadeiramente o outro, né? Então, é um relacionamento que vem a um prazo, vem a um longo prazo, e a gente vai construindo e vai criando uma confiança. E aí a gente vai ver, pô, aquela pessoa que está me representando realmente representa o coletivo. Então, essa confiança leva um tempo, e durante esse tempo pode vir alguns problemas, e é importante a gente ter uma comunidade unida, forte, que consiga resolver isso. Então, acho que uma grande questão é o ego. Uma outra questão da segurança também que o Daniel falou que eu achei bem interessante, inclusive quando eu recebi o roteiro um pouquinho antes, a gente recebe, né, para dar uma olhadinha, e aí ele falou que eu ia falar, basicamente. Achei isso legal. Ele citou também a questão de, às vezes, você ter um receio de falar a sua ideia. Não vou ser sincero para vocês. Eu não acho que por egocentrismo, tá? Mas eu, quando comecei eu tenho uma ideia que não está no negócio, não está no mercado ainda, tá? Uma startup. Eu tenho uma equipe, a gente tem ideia, a gente passou pelo Centelha, a primeira edição, primeira e segunda fase, não foi aprovado na terceira, mas para mim e para a equipe, ela já é verdade, tá? Ela já é verdadeira, porque se ela existe para a gente, é uma startup. Então, não está no mercado ainda, mas vai estar. E assim, o que é que acontece? Eu acho que no começo eu tinha esse receio de chegar aqui e falar para todo mundo, tipo, não pedir para todo mundo qual é a ideia, se a gente ainda não protegeu a nossa ideia. Mas aos poucos eu fui percebendo que não importa a ideia. O fundador da Uber, provavelmente ele não foi o primeiro cara que pensou na Uber. Ele não foi, porque é um problema muito visível, que todas as pessoas podem ver. Então, quanto mais visível o problema, quanto mais as pessoas conseguem enxergar o teu problema, mais chances de sucesso você tem. A diferença é que você e aquela pessoa são pessoas totalmente diferentes. E quando você se apaixona pela sua ideia, você se apaixona pelo processo, cara, não importa se outra pessoa está sabendo da tua ideia, ela não vai ter aquela força que você tem, porque quem está apaixonado pela ideia é você. Então, isso é uma coisa que não tenham esse medo, tá? Sejam totalmente abertos, colaborem, ajude o outro, porque essa troca é mútua. Eu acho que é isso. Eu vou passar a vez aí para a Isa. Antes da Isa falar, deixa eu só fazer um corte aqui. Eu estava falando do Marcel no chat que essa questão do pessoal pensar que as pessoas são mais lembradas por conta de aparecerem mais é porque tem aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Acaba que aparece mais, ele é mais puxado para alguma coisa que está dando a cara a tapa. Isso que tu falou, Marcel, de não falar, é muito por medo de não estar no ambiente seguro, nem pelo ego. É tipo, eu tenho medo de falar, eu não te conheço, eu não sei quem tu é. Como é que eu vou falar a minha ideia e tu... Eu não sei se tu vai roubar, vai desvirtuar o que eu tô falando. É muito disso que tu falou mesmo. Agora eu vou deixar a Isa falar, desculpa. Gente, muito legal a discussão. Para abrir startups, a gente entende que comunidades ajudam startups a terem sucesso. Então, existe todo um aprendizado que um empreendedor vive ao empreender, e por ele ter uma rede de apoio, que é a comunidade,
ele acaba desenvolvendo a ideia em um projeto, consegue tirar ele do papel. Enfim, a comunidade apoia os empreendedores para que eles, no mínimo, passem ali pelo Vale da Morte e consigam ter sucesso. Que nem muito bem o Daniel e o Marcel trouxeram, a gente lida com pessoas o tempo inteiro e nessa relação em comunidade a gente amadurece, a gente se torna pessoas melhores, a gente tem experiências diferentes, então a gente desenvolve ali um lado que para empresas também é muito bom, é muito importante. Então, estar relacionada com a comunidade te faz uma pessoa que provavelmente vai se dar melhor no seu ambiente de trabalho. E por isso, também, como startups são feitas não só de ideias, mas sim de pessoas e que executem essa ideia, que tirem essa ideia do papel, é muito importante a gente ter boas pessoas envolvidas. E você ter esse apoio da comunidade faz com que as startups se desenvolvam. Então, a B Startups apoia totalmente. A gente tem uma área de comunidades ali, e faz uns 3 anos já que existe a área formal de comunidades, mas a gente atua com comunidades antes disso, e esse processo é um processo longo. A gente entende que ninguém cria uma startup da noite para o dia, mas a gente está sempre ali acompanhando, trocando entre comunidades quais são as melhores práticas, o que dá mais certo entre uma comunidade e outra, para que, como nação, a gente consiga evoluir e ter mais startups espalhadas pelo país inteiro, pelo Brasil inteiro, e não só nas grandes capitais, que já tem muitas instituições que olham para essas grandes capitais. O trabalho da AB Startups, da área de comunidades, ele é muito focado em desenvolver cidades que não têm todos os olhares. Então, nossa atuação é muito mais focada em comunidades emergentes. Acho que respondi. Pegando um gancho do que Isa falou, nós do Potiguaras, a gente meio que a gente tem um espelho em quem se espelhar, que é a comunidade Jerimum Vale, né? Nós aqui do interior, a gente sempre tinha que sair daqui do interior para ir a Natal, participar de eventos. Então, qual foi nossa comunidade tem aproximadamente mais de um ano, tem 1 ano e meio. A nossa ideia foi que, no caso, a ideia das meninas, né, que eu comecei a participar depois do desenvolvimento, foi tentar trazer todo o conhecimento que a gente consegue pegar na capital para o interior. Então, foi muito disso que são cidades pequenas, com pessoas que não têm tanto conhecimento, a gente não tem tanta oportunidade. Então, que tal a gente trazer tudo que eles estão tendo na capital para aqui para o interior? Foi muito disso que Isa falou, gente, a criação da Potiguaras. Mas, continuando, na opinião de vocês, como fazer as comunidades de startup se comunicarem com outras instituições do ecossistema, tipo governo, empresas, universidades, startups, entre elas, e mostrar sua relevância para o desenvolvimento de novos negócios? Então, vamos lá. Tem um paper da Techstars de mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, no blog, o da Techstars, e o Luiz Gomes, que é um community leader aqui, tinha replicado num outro texto em 2017, foi 2016 mais ou menos, no Startup Maturity. Ele fala que para uma comunidade ser realmente madura, ela tem que ter 5 pilares muito bem definidos, que é o pilar de talentos, ou seja, a gente tem que atrair, formar e conectar pessoas, um pilar de densidade para a gente conseguir abrir espaço, compartilhar, receber, empoderar as pessoas para isso. Isso que vocês fizeram no Potiguaras, Renata, é bem importante. Tipo, o Pernambuco tem 3 comunidades até então, que pode ter 4, mais ou menos, 3 a 4, não, são 4, perdão. Uma em Petrolina, tem um em Garanhuns, tem um em Caruaru e um em Recife. Por que a Manguezal na comunidade de Pernambuco? Porque a gente não tem como entender os problemas de todas as micro-regiões. Cada região de um estado, se o Brasil já é grande o suficiente, imagina um estado. Se cada região do estado tem um problema diferente, tem uma maturidade de formação diferente, isso depende muito da academia. Esse pilar de densidade de talento, ele está muito linkado com a formação acadêmica das pessoas.
Então, Recife, a capital, tem um centro de informática junto da Federal. No interior, está muito mais focado em moda, com a área vestuária. Com o pessoal de Garanhuns, esse petróleo é muito mais focado em agro. A gente aqui em Recife não entende bolhufas de agro. E quem tem que resolver é o pessoal que realmente domina isso. E quanto mais hiperlocal a gente consegue ser, eu acho que mais fácil menos complicado a gente consegue resolver problemas juntos. E aí veio o terceiro pilar, que é o pilar de cultura, a gente conseguir falar, difundir, espalhar e mostrar oportunidades e a nossa cultura para as pessoas. E aí vem os dois pilares mais dificultosos, eu acho que é o que torna esse processo de se comunicar com outras instituições um pouco mais complexo. A gente tem que... Não é a comunidade que tem que ser o elo não tem que ser o patrocinador disso, mas ela tem que ser o elo de abertura para o capital. A gente tem que mostrar à comunidade que não faz mal a gente buscar investidor fora da sua comunidade. A gente sabe que o dinheiro no Brasil circula no eixo Rio-São Paulo, que é onde está todo o nosso eixo econômico principal do país. Então, não faz mal a gente ir lá para São Paulo para poder buscar dinheiro com Mona Lisa da Bossa Nova, que é da Jerimum Valley, por exemplo. Eu acho que uma coisa bacana é a gente tá pegando pessoas de várias regiões do país, ocupando esses espaços. A área de comunidade da ABS começou com Marquinhos, que é do Nordeste. Veísa, com uma visão mais de comunidade saindo da 011. Então, ocupar esses espaços com essas pessoas faz com que esses acessos sejam um pouco menos complicados. E o último pilar é o pilar de ambiente. E para eu entender e negociar, planejar e projetar um ambiente regulatório para as startups mais propício à formação do negócio, você tem que ter uma conversa muito clara com o governo. Ninguém quer... Todo mundo fala, não vou começar com o governo porque governo isso, aquilo, outro. Gente, esqueça isso. Você se tornou um empresário agora, de um pequeno negócio onde você é um empresário. Então, se você não tiver a força do coletivo, de conseguir chegar lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia do seu estado e propor políticas públicas, projetos, programas como o próprio Centelha e vários outros, para que esses projetos e essas startups consigam se desenvolver, a ideia vai ficar somente na ideia no grupinho muito controlado de pessoas. Então, como é que a gente chega em governo? Junta todo mundo, faz um projeto, ou vê um projeto que já existe e traz para a comunidade, começa a ocupar isso. Eu chego em empresa, tentando dividir minha ideia. Eu chego nas universidades, não somente como formação de talento, mas você pode levar a sua expertise como mentor, mentora para um projeto que está ali ainda na graduação, pronto a virar uma startup. E isso é super simples, as pessoas querem ajuda. Se a gente não chegar para ajudar essas pessoas, essa cadeia de formação, essa jornada do herói, como a gente chama, nunca vai ser concluída. Ela vai chegar num ponto e vai voltar, vai ficar voltando sem chegar até o ponto e se retroalimentando. Então, a gente olhar para esses 5 pilares, para mim, é bem importante para você conseguir ver esse macro de como todos esses pontos eles estão diretamente interligados. Legal, Dani. Vou complementar só dando algumas ações práticas. Comunidades, né? O que é? Somos várias pessoas envolvidas, temos um mesmo objetivo, o mesmo propósito. E aí, como se relacionar, né? Voltando para a pergunta, como fazer com que a comunidade se relacione com outras entidades, com outras instituições? Cara, grupo de trabalho. Não adianta todo mundo querer fazer tudo. Pega uma pessoa que tem mais familiaridade com imprensa, por exemplo, tem amigo que é jornalista ou que é jornalista e faz essa aproximação com o governo. De repente, não é você diretamente que vai falar com o governo, mas você conhece alguém. Instituições de apoio existem justamente para a gente tentar facilitar esse processo, facilitar essa aproximação, mas é tudo na base do relacionamento com as pessoas que fazem sentido. Então, você chama para dentro da comunidade para explicar o que é a comunidade à grande empresa. E aí você não chama uma só, você chama várias empresas para entenderem o que é a comunidade. Você chama universidades para fazerem parte desse movimento. Então, ou sediando algum evento, né? Antigamente, pelo menos, a gente realizava vários eventos dentro das faculdades, que tem campus, né? Tem espaço. Mas se convida os professores, eles precisam entender, existe uma curva aí de aprendizado sobre o que é a comunidade, que as pessoas precisam aprender, não é tipo,
vou falar uma vez com a pessoa, ela vai entender tudo e ela vai começar a se relacionar com a comunidade. Não, ela precisa entender qual é o valor da comunidade para dar espaço para a gente começar essa relação. É tudo longo prazo, gente, mas a ação prática seria: comunidade, se dividam entre algumas pessoas em grupos de trabalho e foquem em entregar uma coisa. Um grupo de trabalho para trabalhar com o governo, um grupo de trabalho para trabalhar com a relação com as universidades, um grupo de trabalho para trabalhar com as empresas, e aí vocês, claro, como comunidade, trocam informações a respeito e chama todo mundo para a roda, para dançar. Mais ou menos isso. Dentro do que nada, Isa. Dentro do que a Isa falou, eu achei interessante também, porque a gente aqui no Sururu Valley, né, como a gente está nesse processo assim, mudando muita coisa, a gente está entrando como os squads, né, que são times, a gente está montando times, e dentro desses times existe um squad que é o squad de relacionamento. Dentro desse squad de relacionamento, o propósito é justamente esse. A gente quer não só fortalecer as relações já existentes, seja com o governo, seja com a empresa, seja com a academia, mas também criar novas parcerias. Agora, eu acho que mais importante realmente do que criar é você cuidar das que você já tem. Então, por exemplo, como é que você cuida das que você já tem? Eu acho que você cuida mostrando o resultado. E aí não adianta você firmar uma parceria com o governo, com a empresa X, se você não é transparente com ela, se você não mostra o que é que a comunidade está agregando para ela. Então, uma forma também de mostrar esses resultados são com os... Eu não vou falar inglês, tá? Porque o meu inglês ainda está melhorando, mas com os boletins informativos, sabe? Aquele e-mailzinho que a gente envia de vez em quando para dizer o que é que a comunidade está fazendo. Então, isso é uma forma. Além disso, você ter o contato da pessoa mesmo e dizer o que é que foi feito, você divulgar também nas suas ações, né, essas parcerias, porque isso é muito importante, né? Porque é sempre uma troca mútua, é dar e receber. Então, se a comunidade está recebendo, ela tem que dar. E para ela, não adianta ela só dar e não mostrar. Ela tem que mostrar a todos o que é que está acontecendo e quem está junto com ela naquelas ações. Então, acho que é muito por aí. Ai, gente, o Marcel trouxe um ponto fundamental, que é esse da transparência. E junto com a transparência, eu queria trazer para a discussão a importância de ter registros, né? De ter o histórico da comunidade, de quantas pessoas se relacionam com a comunidade, quantos eventos vocês fizeram ao longo do ano, quantas e quais diversidades vocês tiveram no evento. Então, mulheres para dentro, negros para dentro, pessoas das mais variadas. É comprovado já que um ambiente diverso é um ambiente mais próspero. Então, fica o convite para vocês registrarem essa história da comunidade, nem que seja num Medium, escreve mesmo, porque como é um movimento de longo prazo e as pessoas que estão envolvidas com esse movimento, elas não acabam ficando o tempo inteiro, né? São anos e anos, e tudo bem, tá certíssimo fazer essa passagem de bastão, ter outras e várias pessoas envolvidas. Escrevam a respeito dessa história para que seja mais fácil essa transparência. E todo mundo ficar na mesma página. Então, só era isso que eu queria falar, mas adorei, ponto. Boa, Marcelo. Caramba, eu tô anotando aqui cada pontinho, ainda bem que está gravado, eu vou rever várias vezes, porque são dicas maravilhosas para a gente tentar incrementar a nossa comunidade aqui no interior. Como vocês acham que as comunidades podem incentivar o desenvolvimento de negócios inovadores? Mesmo a gente que aqui está em um local onde predomina negócios tradicionais, seja queijeira, mercadinho, supermercados pequenos, né? São coisas bem tradicionais que passam do pai para o filho às vezes nem tem essa oportunidade de ir para fora, se capacitar e tudo mais. E sempre tem a resistência pela inovação, seja do pai, o filho foi para fora, ele trouxe aquele negócio, o pai tem aquela resistência, não, meu filho, você vai fazer isso aqui, vai dar errado. Então, para vocês, como é que a gente, como comunidade, pode incentivar isso? Cara, tu misturou dois complexos, né? Tipo, tradicional e empresa familiar. Tipo, juntou os dois juntos é uma bomba. Mas é uma bomba boa de resolver. Né? Eu acho que a gente, diante dessa pandemia, desse contexto global que a gente está vivendo, vou dizer assim, nunca antes no mundo a gente passou um processo de aceleração tão rápido de negócios. Né? A gente brinca muito dizendo o que é que fez acelerar teu negócio. O time de inovação, os quadros de tecnologia ou o coronavírus. É fato. Ou você se digitaliza agora,
porque a gente está num contexto diferente, a gente não está se aglomerando, a gente não pode, você tem que evitar o máximo de contato possível, sair com máscara na rua e tudo mais. Se você não conseguir digitalizar muito dos processos, seu vizinho vai fazer isso. E acaba que esses pequenos negócios, Renata, acabam só inovando quando o vizinho faz isso, quando alguém faz aquilo. E aí como é que você ganha confiança daquele pequeno negócio, aquele pequeno empreendedor, para que ele se abra para aquilo? Eu acho que a comunidade como um coletivo consegue provar isso, trazendo cases, mas não cases globais, cases de empresas de grande porte. A gente peca muito em só falar de cases do Uber, Airbnb e essas empresas multinacionais. E esquece de falar de cases ultralocais que existem. Existe alguma startup na sua comunidade que está fazendo um trabalho bem massa com o mercadinho da esquina. Aqui em Recife teve um grupo de estudantes da Universidade Federal que não criou uma startup, depois de muito tempo que acabou se formalizando, que eles fizeram uma espécie de feira virtual. Eles fazem e começaram a vender para pequenos mercadinhos, e o foco deles é só mercadinho de bairro, porque o mercadinho de bairro ele tem uma estrutura diferente de logística, de precificação, de atendimento. A população prefere ir lá porque o atendimento é muito mais informal, muito mais impessoal do que aquela coisa de você chegar numa grande rede varejista da vida e ser aquilo e ponto final. Então, essas relações hiperlocais eu acho um ponto muito positivo, e eu acho que as comunidades elas têm que ir por esse caminho, tipo, junto coletivo, ver o que tem de legal acontecendo no teu entorno e leva isso para o local. Mostra ele que outros bairros e outras cidades pequenas de outras cidades do país estão fazendo o mesmo. Aqui tem uma cooperativa massa que já existe há anos, de uma comunidade chamada da Ilha de Deus. É uma comunidade de marisqueiros que existe aqui por trás de um grande shopping. E uma área era completamente dominada pelo crime, e ano após ano ela foi se desenvolvendo até ter moeda local, minha gente. Eles têm moeda local. A gente fez um Startup Weekend de impacto social ano passado lá, já tinha sido feito outro há 4 anos atrás, e é de você, não é chorar não, é sair super alegre, você, caramba, essa galera consegue fazer tudo isso com tão pouco, de uma maneira tão organizada, porque a gente não consegue fazer no bairro da gente. Então, pega esses exemplos, pega essas opções e leva para o cara. Porque eles vão começar a ver, se fulano fez, eu posso fazer também. E não espelhar ele numa grande rede como Walmart ou Pão de Açúcar, como essa. Cria esse rapport com ele, cria esse protagonismo. Tipo, eu estou enxergando nele aquilo que eu posso ser. Cria essa representatividade. Diversidade e inclusão também é sobre isso. É você incluir pessoas que não têm esse domínio da tecnologia e da inovação para você falar a mesma linguagem que ela. Não chega falando termos em inglês, termos técnicos. E se for falar, fala e explica o que é o termo, para incluir a pessoa. E eu acho que... assim, com a licença... Pode falar, Renata. Sobre isso que ele falou dos termos em inglês. Meu Deus, aqui no interior a gente tem muito problema com isso. Porque chega o pessoal da capital, a gente chama o pessoal da capital para palestrar aqui para o pessoal do interior, e começa os termos em inglês mais variados que a gente conhece, tipo, você precisa fazer network, aí o pessoal fica tipo, se o startup, pessoal, a gente tem que, um dos problemas é isso, a gente tem que primeiro incrementar a parte dos termos para eles entenderem os termos, para depois começar a trazer esse pessoal de fora. Mas o Daniel foi perfeito na sua palavra. Desculpa, pode continuar. Agora a comunicação, isso da comunicação é muito importante, né? Porque é também às vezes uma questão de egozinho, tá, minha gente? Porque a gente acha que o bom comunicador é aquele que usa termos muito bonitos, mas não, o bom comunicador é aquele que torna a comunicação fácil para todo mundo. Então esse sim é o bom comunicador. Quanto a essa questão das empresas mais tradicionais, do mercado tradicional e as ideias recentes, é porque tem um negócio. Aquela questão sempre da segurança, entendeu? É como se fosse a trindade. Se você for perguntar para um universitário, o que é que você quer fazer para você ter sucesso? Ele vai te dizer 3 cursos. Ou ele quer fazer medicina, ou ele quer fazer direito, ou ele quer fazer engenharia.
Só esses 3, não tem outro, entendeu? Mas tem sim outro, e todos dão sucesso se você for um bom profissional naquilo. E a gente tem que quebrar essa cultura, porque aqui a gente fala do pilar que o Daniel falou, que é cultura mesmo na comunidade. E aí a gente mostra que não precisa estar naquele tradicional, cara, até porque startup é muito voltado com inovação, e inovação é trazer o que é incomum, é atribuir alguma coisa nova. Então, as próprias startups estão sempre inovando, entendeu? Se você quiser ficar só no tradicionalismo, você vai morrer. Porque aquilo vai ser útil até determinado ponto. Ao pouco você vai ter que inovar. Então, uma coisa que a gente tem que aprender é nunca chegar assim e ver uma ideia, por mais maluca que seja, e dizer que essa ideia é maluca, entendeu? Porque, na realidade, essas ideias malucas, muitas vezes, elas só estão na frente da sua concepção. Às vezes, existem empreendedores que são empreendedores natos, tá? Eu acho isso fantástico. São pessoas que nascem com um dom de viver o futuro. E aí elas conseguem sentir uma dor que talvez você não esteja sentindo agora, mas para ela já é uma dor existente. E ela olha aquilo e para ela aquilo faz sentido. Você não pode olhar a ideia dessa pessoa e dizer que é louca. Você olha, essa pessoa recebe e trabalha com ele, que é isso que a comunidade tem que fazer, entendeu? Então a comunidade ela tem que estar de braço aberto para receber essas pessoas com ideias malucas e mostrar que se ela quer investir seu tempo naquilo ali, invista. A gente vai procurar lhe capacitar, vai procurar lhe dar oportunidade para você seguir em frente com o seu negócio. Então não barra nenhuma ideia. Eu acho que isso é um grande ponto para a gente facilitar para que surja cada vez mais ideias novas, ideias diferentes e que quebre essas barreiras do tradicionalismo. Ai, que coisa boa, esse papo, tá muito gostoso. Dando aqui 2 minutos de contribuição menos do que isso, tá? Acho que o Daniel foi muito feliz em trazer a necessidade de termos exemplos muito próximos da gente. Cara, por que todo moleque quer ser jogador de futebol? A gente vê sobre futebol o tempo inteiro na televisão. É sempre... sucesso é ser jogador de futebol. Agora já tá mudando um pouquinho, sabe? Sucesso foi por uma época ter uma banda de rock, agora é ter uma startup. E existe todo um acolhimento para vocês terem, sim, uma startup. Recomendo muito a participação em Startup Weekends, em hackathons. Aproveitem que estamos todos online, os eventos estão tentando se tornar mais acessíveis ali, a gente ainda está aprendendo em como fazer eventos online de qualidade, mas se joguem de cabeça nessas experiências, tanto no Startup Weekend, que é bem de base, para vocês começarem a entender o que é o pensamento inovador, o que é uma validação de ideia, o que é uma validação de negócio, quanto hackathons também. Então, sei que tem várias oportunidades em aberto, procurem. Os nomes são meio difíceis, tá? Mas não sei se a gente consegue colocar na tela, mas é Startup Weekend de final de semana, Startup normal, Weekend de final de semana, e aí vocês vão cair em algumas opções, e hackathons, também é um nome meio dificinho, mas dá para achar, tá bom? Outra coisa que eu queria trazer, acho que veio bastante da fala do Marcel, é da importância, né, da comunidade estar aberta e da comunidade receber novas pessoas. Isso é realmente muito fundamental para o desenvolvimento da comunidade. E aí, a comunidade ela tem que testar as coisas da mesma forma que o empreendedor testa, valida a empresa dele. A gente trabalha com projetos dentro de comunidades. Então, todos os benefícios e as dificuldades de se tratar com projetos, ela existe em uma comunidade também. Então, você tem milhares de opções aí de como fazer a comunidade evoluir e pensar sempre em começar. O importante é começar pequeno, mas começar e tudo bem, você vai errar, você vai testar. Errar não, você vai testar, não deu muito certo, você testa outra coisa e até você vai acertando o caminho. E aí, essa comunidade brasileira de startups, ela é muito boa para que a gente troque ideia entre as comunidades, entenda o que uma comunidade está fazendo, que eu posso trazer aqui para casa, para fazer, e essa troca é muito rica. Então, esse momento online, ele até acelerou essa nossa troca entre comunidades. Então, acho que temos boas expectativas aí para o futuro. Pessoal, eu acho que concluímos nosso roteiro, né?
Mas, assim, eu quero agradecer muito ao seu pessoal do Sebrae, lá, do Sebrae Lab, que convidou o Potiguaras a participar da organização do GURN. Estamos muito felizes em estar tendo conhecimento e de ajudar o crescimento do nosso estado. Queria agradecer a cada um de vocês em especial e poder dar um abraço, que eu não vejo a hora desse coronavírus ir embora e a gente ter um encontro presencial e poder conversar sobre isso aqui no interior. E queria agradecer de coração mesmo a cada um de vocês por ter aceitado participar disso com a gente aqui no GURN. E passo a palavra para vocês darem a sua conclusão, um tchauzinho, né? E muito obrigada. Um cheiro! Renata, pessoal do Potiguara, Sebrae, todos os demais que estão envolvidos, obrigado pelo convite, brigadão mesmo. Eu acho que, como a Isa falou, a gente nunca se conectou tanto como se conectou nesses últimos meses. Acho que eu nunca me conectei e conheci outras comunidades tanto como eu conheci agora. Aqui no presencial a gente não conseguiria fazer, mas que dá uma saudade de aglomeraçãozinha à la case, né, Isa? Dá bastante. Mas logo a gente deve estar por aí de volta. Então, pessoal, obrigado mesmo pelo convite. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e da conversa que a gente fez aqui. Se quiser conectar com a gente, acho que não sei como é que vai ser os contatos no final, se vocês quiserem passar. Qualquer coisa, é só procurar Daniel Lima no LinkedIn, não é muito difícil. Uma pessoa não muito bonita assim como eu, não é difícil de ser achada. Então, é só buscar por lá que a gente está por aqui. Até a próxima. Eu também quero agradecer, tá? Pessoal, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui mais uma vez com vocês. E eu queria só deixar no finalzinho uma fala, um caso que eu acho bem interessante, que é bem rápido, porque a gente tá já estourado com o tempo. Mas assim, se eu pedisse a você aí que está assistindo R$1 para me ajudar, sei lá, a construir algum objetivo meu de vida, seria muito? Aí vem cada um, né? Mas geralmente a gente pensa R$1 não é muita coisa. Acho que eu vou pedir a Isa, Daniel, Renata, opa. Mas imagina se 1 milhão de pessoas pensassem dessa forma. E aí? Se tem 1 milhão de pessoas pensando que pode te ajudar com R$1, eu seria um milionário hoje. Então, essa fala é muito interessante porque ela mostra como o poder colaborativo é imenso, tá? Então, eu acho que é por aí. Ajudem, porque é muito bom você ajudar, porque também, de uma forma orgânica, você vai ser ajudado. Então, é isso. Gratidão, tá, pelo convite. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Eu vou passar a fala para a Isa. Gente, não estou me aguentando nesse painel maravilhoso. Estou super feliz. Obrigada também pelo convite, Paloma, Rê, que conduziu super bem o painel. É muito bom vermos aí mais mulheres à frente das comunidades também, porque comunidade, startup, tecnologia, sempre foi um ambiente muito masculino. E agora não, temos várias mulheres aqui à frente, então super feliz com isso. Obrigada pelo convite, obrigada pelo apoio. Exatamente que nem o Daniel falou, estou à disposição, me procurem. O meu sobrenome é um pouquinho difícil, mas é Isadora Azalim, com 2 Es. Também vocês me acham. Sou uma fonte aí de conexão para vocês, para o resto do Brasil, então contem comigo para isso. E comecem, acho que essa é a coisa importante, sabe? Comecem, tenham um plano de ação, já marca a próxima reunião. Em toda conversa que vocês tiverem, terminem perguntando quais são os próximos passos. E a Potiguaras, enfim, o Brasil inteiro tem totalmente potencial de se desenvolver, como a gente sabe que algumas comunidades são desenvolvidas. Então, só mandar bala. Obrigada. Obrigada, pessoal. E o contato de todo mundo vai estar no Instagram do @potiguarasvalley. A gente vai se comunicando por lá. Qualquer dúvida, vocês podem entrar lá que a gente tá com o @ de cada um lá, tá? Um cheiro e até a próxima.